Olá, senhor internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos comentando sobre a seguinte questão. Toda vez que a gente vai aprender um novo idioma, por exemplo, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é exatamente aprender o alfabeto, né, daquela língua que você quer, principalmente relacionado a línguas no mesmo padrão do grego, do hebraico, línguas mais antigas, né? Essas línguas que às vezes você não está tão preocupado com a fala, mas assim com entender a estrutura em si, né, para resolver alguns problemas de texto. E até mesmo língua que envolva a questão da comunicação direta, né? Seja o objetivo principal a comunicação ali direta com alguém, né? Então, geralmente aprender o alfabeto seria uma parte interessante e necessária ali. E às vezes aprender esse alfabeto, a depender da língua, você leva um bom tempo, às vezes alguns alfabetos você consegue aprender um pouco mais rápido. Agora imaginemos que pudesse existir, por exemplo, um versículo no Novo Testamento, nesse caso aqui, que trouxesse exatamente todas as letras do alfabeto. Será se existe esse versículo no Novo Testamento que traz todas as letras do alfabeto grego, né? Então, a gente vai apresentar aqui um versículo que geralmente em discussões ele é apresentado como sendo aquele versículo que traz exatamente as letras do alfabeto grego, todas as 24 letras que nós temos. Então, a gente trouxe aí exatamente esse tema. Este versículo esconde todo o alfabeto grego, né? Se é verdade, é mito, né? Será que existe? Se você sabe de algum versículo aí que traz exatamente todas as letras do alfabeto grego, deixe nos comentários aí. E a gente vai estar exatamente conferindo aqui essa informação, né? Saber se ela é verídica ou não, se ela se ela consegue passar no teste aqui da prova, e a gente vai lá, né? Se for realmente um versículo que tenha todas as letras do alfabeto, com certeza é um versículo interessante para a gente focar, porque nele a gente vai conseguir aprender todas as letras do alfabeto grego, né? Vamos lá então, o texto que nós temos seria Mateus 5:30, né? Mateus 5:30 ele traz aquela ideia lá que a gente já conhece, né? Aqui ó, Kaehen, Dexia, né? Dexia, né? Dexia, né? Exatamente a ideia de que ó, se, i, né? Ou também se, né? Aí a direita, su, rei, né? No caso a sua mão direita. Aí escandalize. O que está dizendo aqui? Se a tua mão direita te escandalizar, né? Aqui, ó, se a tua, né? Se tua mão direita escandaliza a ti, né? Ou te escandaliza, né? Então, o que eu devo fazer, né? Lança fora, né? Que eu devo mandar para fora. Na verdade, devo cortar, né? Corta ela aqui, ó. Corta ela, né? Deixa eu ver, deixa eu melhorar aqui, ó. Você deve do rei que está aqui no grego, né? Corta ela, né? Então, corta essa mão e faz o que com ela? I, né? Que é adicionando mais outra informação aqui na oração, né? E bale após su, né? Ou seja, lança para longe de ti, né? Lança fora, né? Vamos colocar mais a ideia da preposição apó, né? De onde deriva, também tem apóstolo, né? O enviado. Então você vai pegar essa mão que te escandaliza, vai cortar e vai exatamente lançar para longe de ti, né? Então a ideia básica é que aí você tem um Gá aqui dando a explicação, a causa disso aqui, né? Gá, né? Aqui é onde vai ser traduzido por porque é melhor que um dos teus membros, né? Um dos teus membros aqui. Um dos teus membros, eles se percam do que todo, ou então inteiro aqui, ó, né? Alon, né? O inteiro, torsoma, o teu corpo inteiro, né? O torsoma su, né? Ou seja, o teu corpo inteiro, né? Seja exatamente lançado onde aqui? No Gehenna, no inferno, né? Então, é exatamente essa ideia que a gente já conhece aí no português, é isso. Então, se a tua mão direita te faz pecar, corta, né? Corta aqui, né? Essa mão, deixa eu ver aqui. Corta essa mão e lança fora, né? Corta aí e lança, né? Não é só cortar, né? Tem que lançar fora, né? Lança fora isso aí e pronto. Tá, então vamos lá fazer a conferência aqui conforme a proposta do vídeo. Vamos estar conferindo nesse versículo se realmente ele traz todas as letras do alfabeto grego. Vamos começar aqui, né? Vamos lá. Tem a letra alfa, né? A letra alfa, você vai encontrar onde? Aqui, né? Você vai ver aqui na seta. A seta vai indicando aqui onde você encontra a letra alfa aqui, né? Tem em vários lugares. Eu até pintei todas as letras assim, quase todas, mas quando eu encontrei dificuldade de
achar cores para pintar as 24 letras do alfabeto, aí eu terminei desistindo, deixei tudo preto e branco assim mesmo, né? Então é que você tem em vários lugares nesse texto a letra alfa, né? Essa letra alfa é a letra que tem o maior número de palavras no Novo Testamento, né? O maior número de palavras no Novo Testamento claramente aparece ali com a letra alfa, né? Ou seja, você tem mais palavras com essa letra. Aqui a letra alfa correspondente à letra A no nosso português, né? O nosso correspondente em português seria a letra A, na verdade, né? Então você lê alfa, alfa, né? No português você leria alfa, né? Mas tem uma questão do grego aí que há uma preferência que você pronuncie como alfa, né? Com esse lambda, né? Um pouco mais nesse sentido, alfa, né? E aí você tem, quantas vezes você tem essa palavra aqui? Mais ou menos 16, eu contei essa parte de contagem, eu fiz bem rápido, só mesmo para ter uma noção aqui, pode ser que tenha uma a mais ou a menos, enfim. Mas tem 16 letras aqui a chamada alifa, que é a primeira letra do alfabeto grego. O alfabeto grego exatamente ele é composto por essas duas letras aqui, ó, formando o alfabeto grego aqui, ó. Aliás, o alfabeto, né? Alfa, beta. Alfa, beta, exatamente isso. Essas duas letras, o nome dela, né? Vão formar a palavra alfabeto, né? Beleza, então você tem aqui, já foi verificado, né? Constatado que você tem a letra alfa, pelo menos 16 vezes aqui. Você tem a letra beta, né? Tem uma discussão aí, alguns pronunciam beta, outros beta, né? Foi achado um documento em que dizia que essa letra, uma pronúncia relacionada aí à forma como a ovelha faz o barulho, né? Geralmente bé, né? Então tem essa questão. Mas aqui a aula não é nem de alfabeto grego, é mais para verificar se nesse versículo você tem todas as letras ou não, né? Ou isso é mito, ou é falácia, ou é o mito, verdade, falácia ou não. Bom, então alfa já foi constatado que aparece aqui 16 vezes, beta aparece uma vez, né? Onde é que aparece isso aqui? Deixa eu ver. Isso, lá na palavra bale, né? Que vem do verbo balo, né? Isso é o verbo lançar, né? Jogar, né? E aí nós temos, seja verificado também, né? Aí nós temos o gama, né? Nós temos o gama, né? Só para fazer uma correção bem aqui, nem é correção, adicionar informação. Então, essa palavra aqui, por exemplo, essa aqui, né? Que aparece o alfa, é a conjunção gar, que é traduzido lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, né? É uma conjunção que aparece em muitos lugares, traduzida muitas vezes como porque, pois, enfim, né? Causa ou explicação. E aí você tem. Aí nós já verificamos que duas letras do alfabeto grego estão aqui constando nesse texto de Mateus 5,30, né? E aí nós temos o gama, né? O gama, né? O gama é uma letra que você não encontra no nosso português, então é uma letra diferente para a gente aqui no português. Esse gama ele vai ser lido como ga, né? Ga, ge, gi, né? No caso do beta, o beta, né, vai ser lido como ba, be, bi, bobo, né, por exemplo, alguma coisa assim. E o gama vai ser lido como fosse um G, né? Não como J, mas como G. Sempre como onde ele aparecer, vai ter, por exemplo, a palavra ga, né? A palavra ga, que é essa palavra que está indicando aí onde aparece o gama, você lê ga, você não lê já, você lê ga, né? Então, o gama seria a terceira letra do alfabeto grego, né? Gama. E aí você tem a palavra ga nesse sentido aqui, né? E ele aparece, eu consegui verificar aqui uma vez, uma palavra, uma letra, né? Relacionada à palavra, ao alfabeto grego, né? A letra do alfabeto grego aqui, o gama, né? Bom, então nós temos a próxima letra, que é a letra delta, né? O delta mais aportuguesado, né? Conhecemos o delta aí de alguns encontros de rios, né? Onde um rio desemboca no outro. Conhecemos o delta aí da física, da matemática, enfim, de alguns lugares. E aqui nós temos exatamente a palavra, né? A palavra seria a letra delta, né? E aí onde nós encontramos ela aqui? Lá em cima na palavra escandalizei, né? Escandalizei, né? Ou seja, escandalizar, né? A ideia de escandalizar. Se a tua mão te escandaliza, né? Então, na palavra escandalizar, né? No verbo escandalizar, na palavra escandaliza, você tem exatamente o delta aí, né? Que é o correspondente dele,
Em português seria exatamente o de, né? O de. Então, as palavras que aparecem de, aí você usaria o delta aqui, né? Bom, uma palavra em grego muito conhecida com delta, por exemplo, é a palavra doulos, a palavra escravo, né? Alguma coisa nesse sentido aí, outros significados. Então já verificamos 4 palavras gregas que realmente aparecem nesse versículo aqui, né? Então vamos ver, aparece pelo menos 2 vezes, né? Você pode ver no texto, tentar identificar outra vez que aparece essa letra aí, né? As letras do alfabeto grego, né? Então a gente vai verificar isso aí. Aí nós temos verificado o delta 2 vezes, o epsilon, né? Que seria uma... Aqui nós já entramos em outra questão, né? Aqui essa primeira vogal, né? Nós temos o que mais uma vogal aqui já aparecendo nessa parte, né? Então nós temos aí 2 vogais já aparecendo, as demais entram como consoantes na língua grega, tá? Então nós temos a letra epsilon, né? E aí a palavra, né? É pelte, né? Ou seja, lançado no inferno, né? Ou seja, colocado no inferno, enfim, alguma coisa nessa natureza, né? E aí, que passivo, né? Então, vamos lá. Aí nós temos já constatado 5 letras, agora vamos para a 6ª letra, né? Do alfabeto, exatamente a zeta. Essa letra você lê como zeta, outros leem como zeta, né? O correspondente dela em português é o Z mesmo, né? O Z de Zeus, né? E a letra anterior que eu acabei de colocar é mais ou menos como está aparecendo. É uma letra que tem no nosso português, né? A palavra epsilon, né? Epsilon, que é o correspondente dela, o E, né? Beleza. Aí, você tem a próxima letra, seria o de zeta, aparece uma vez e já mostra exatamente na palavra escandalizar, né? Lá em cima. Então, você já tem o de zeta ali aparecendo uma vez, pelo menos. Então, 6 letras do alfabeto grego já consta aqui nesse versículo, né? Então, interessante essa informação. Nós temos também aqui a próxima letra, que essa letra ela entra como uma vogal, né? Uma vogal e eta, né? Eta, né? Alguns pronunciam de forma diferente, né? Geralmente pronunciam como eta, né? E aí nós temos a letra o eta, né? E aí nós temos onde que ela aparece na palavra mer, né? Numa negação aqui, um advérbio de negação mer, né? E aí nós temos aqui já constatado pelo menos umas 7 letras aqui, e nós temos a palavra, a letra theta, né? A letra theta, que o correspondente dela, da letra anterior, seria o E, né? O E também tem uma diferença de mais longo, mais breve, enfim, né? Alguns gramáticos podem inclusive colocar essas letras aqui, essa aqui com a ideia de mais fechado, mais aberto, mas em grego geralmente não se trabalha muito essa noção aí, é mais a vogal longa, a vogal mais curta, mais breve, né? Essa é a ideia. E aí nós temos exatamente constatado aqui, onde que ela aparece, na palavra epelte, né? E aí nós temos exatamente essa palavrinha aí essa letra que já foi verificada pelo menos uma vez. Essa é a famosa letra da palavra theos, né? Deixa eu ver aqui, voltar aqui. Essa é exatamente a famosa letra do nome de Deus em grego, theos, né? Que alguns leem theos, né? Outros leem theos, outros leem mais como um T mesmo seco, quase totalmente aportuguesado, theos, né? E em relação a isso não se briga aqui nesse vídeo por causa dessa questão, mas você tenta ler o máximo possível com a língua um pouco aqui mais próximo dos dentes, literalmente, né? Theos, né? E aí você tem a letra, o theta, né? Theta, né? É exatamente essa letra que aparece aqui na palavra epelte, né? Exatamente aqui, tá? Lembrando que aqui é a palavra Gehenna, né? A palavra traduzida lá por inferno, né? E aí é isso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então já temos constatado aqui pelo menos umas 8 letras que já aparecem nesse versículo. Nós temos agora o iota, né?
O iota seria o nosso, da letra anterior, o correspondente seria um TH, né? TH aí, exatamente, do inglês, uma leitura no inglês, por isso você tem uma puxada um pouco mais complicada nessa leitura aí, né? Pode ser. E aí você tem a próxima letra aqui, né, em verde, que essa linha eu coloquei em verde, a primeira linha eu coloquei em vermelho, a segunda linha eu coloquei em verde, das letras. E aí você aparece exatamente aqui com o iota, né? O iota aparece aqui 13 vezes nesse texto, né? Em Mateus 5:30. E aí você tem aqui constatado um local onde aparece o θ, e agora vamos ver onde aparece esse iota aqui, ó. Aparece na palavra soi, né? A palavra soi. Gassoi rina, né? Gassoi rina. Estou um pouco distante do texto grego aqui, né? Mas dá para ver alguma coisa, tá? Deixa eu ver aqui onde eu estou, né? Aparece aqui na palavrinha soi, aqui, ó. Soi. Aparece aqui e aparece em vários outros lugares, né? Aqui o iota também, né? Aqui aparece o iota, tal. Essa questão de acento aí para a direita ou para a esquerda, isso aí é outra pegada, né? É outro nível aí. Bom, e aí nós temos constatado aqui pelo menos 6 mais 3, 9, né? E aí nós temos a palavra, a letra K, né? A letra K, que é uma das letras do alfabeto grego, né? Que você tem, por exemplo, aqui 5 ocorrências dessa palavra nesse texto, pelo menos que eu contei assim rapidamente, né? Os demais aqui fui fazendo mesmo muito trabalho aqui, olhando, marcando direitinho. Então, ficou lá o capa, né? Onde é que está o capa? Está mostrando o capa aqui em cima, ó. Aparece 2 vezes nessa palavra aqui. Ecopsilon, né? Ecopsilon, né? Então nós temos pelo menos 2 vezes o capa aparecendo aí em um padrãozinho de 2, né? E aí, como ele aparece, está dizendo aqui que ele aparece 5 vezes, você vai encontrar o capa também em outros locais, aí, em outras palavras que você pode exatamente estar verificando. Por exemplo, aqui didáscalo, ou didáscalo não, o escândalo, né? Você vê exatamente aqui o capa aparecendo aqui assim, tá? Então você tem aí em alguns lugares essa aparição do capa, né? É isso. Vamos lá então, voltando um pouquinho aqui, né? Vamos avançar um pouco nesta questão. Aí nós temos já outra palavra, a palavra da vez, o capa, seria um correspondente meio de um K, né? Assim, dá para usar nesse sentido. Você não tem, se você já percebeu no grego, você não tem a letra C, né? O C mesmo em si. Então, o capa ele faz função aí dessas palavras que tem mais ou menos uma noção de um C, um K e tal. Essas palavras aí, né? Elas vão sendo aí colocadas aí. Bom, e aí nós temos mais uma palavra, uma letra que foi verificada exatamente. Essa letra aqui é exatamente a palavra lambda, né? O lambda. Você tem essa letra aqui na palavra melon, né? Ou seja, a letra está aparecendo aqui e aqui coloquei que ela aparece pelo menos 6 vezes, né? Você pode pausar o vídeo e observar no texto onde que aparece mais outro lambda aí, né? Lambda. E aí nós temos, não é lambida, né? É o lambda. Essa é uma leitura um pouquinho também chata, né? Que você não tem no português. Mas a gente já verificou aí, né? O lambda aparece com certeza. Nós temos agora a próxima letra aqui. O lambda, ele é o correspondente nosso em português seria o L, né? Ele vai substituir relativamente as palavras que começam ali em português ali com L, né? E aí nós temos aqui essas questões, né? A próxima letra que nós temos é a letra mu, né? Alguma coisa mais francês, assim, mu, né? Você pode encontrar, inclusive, a questão do mu, né? Algumas obras trazendo esse sentido. Em alguns casos também você pode até encontrar, mas em geral você faz uma leitura de mu, né? Mu, né? Fazendo um certo biquinho aí, ó. Aqui, né? Então é isso, o mu. Então o mi aparece em algum lugar, deixa eu ver. Sim, tá aqui nessa letra de cima, nessa palavra de cima aqui, ó. Então tá perfeito aqui, ó. Aqui ele aqui. Tá dizendo que ele aparece 5 vezes, então você pode pausar o vídeo e verificar
às vezes que aparece o mi, né? Depois do mi nós temos, que é a ideia do nosso português, M, N, né? O correspondente, o mi, o nosso correspondente português seria o M, né? O M aqui, né? E macro, né? Por exemplo, a palavra macro vem escrita com esse mi, né? E nós temos, por exemplo, a próxima letra seria o ni, que também é o mesmo padrão do bico, fazer um biquinho assim. O mi também, o ni, que seria o MN, né? Em correspondência com o nosso português, do alfabeto português. Então, o mi aparece 5 vezes e o ni aparece 7 vezes. Vamos ver onde você encontra esse que parece um V, né, no nosso português. A correspondência dele em português não seria o V, seria o N, né? Então você vem a mesma sequência do mi, ni, ou seja, até mesmo aqui da aparência, né? No português K, L, M, N, né? Seria isso a correspondência em português. E aí você tem essa palavra pelo menos 7 vezes nesse texto aqui, né? Então já vamos verificando. A próxima palavra seria a palavra xi, né? A palavra xi, né? Que tem essa pronúncia a palavra em português táxi, né? A palavra táxi, taxonomia, né? Essa palavra xi aqui é a palavra, ela se assemelha muito com essa aqui, né? Tem só uma voltinha a mais aí, umas coisinhas a mais aí em cima, né? E aí, mas elas têm leitura diferente, né? Uma é a primeira de zeta e essa aqui agora é o xi. Então o xi aparece uma vez no texto, onde que ele aparece lá em cima, né? Nessa letra aqui, ó. Lá em cima nessa palavra aqui, né? Então aparece na palavra dexia, né? Que é a ideia da mão direita aí, né? Vem trabalhando aí juntamente com o rei, né? Se você lembra do vídeo anterior, rei seria a mão, a parte do corpo, naquele vídeo sobre parte do corpo, né? Se a tua mão, ele só especifica a tua mão lateral, né? Então a tua mão direita. Então, o que se também está aparecendo, né? A próxima letra seria o Omicron, né? O Omicron o Omicron correspondente. O que se você tem em português, exatamente como eu disse, né? O KS, né? Acho que é isso, KS. Que aí você tem em português o X nesse sentido do KS, né? O XI, né? E aí você tem o Omicron, que ele aparece 12 vezes aqui, né? O correspondente nosso em português seria o OR, né? E aí no fim a gente vai, mais uma letra confirmada, então nós temos o Pi, a gente já conhece aí da matemática, né? 3,14 é o Pi. Então temos o Pi aparecendo uma única vez nesse texto, onde que ele está, lá nessa palavra aqui, apoletai, né? Apoletai, né? Que é exatamente a palavra lá de destruir, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Você encontra ali também. Bom, então essa letra já foi verificada, está lá. Nós temos o ro, né? Dependendo da ideia, né? Que é exatamente o pi. A correspondência em português seria exatamente o P, normalmente, né? Então as palavras que aparecem ali com P em português, se fosse fazer uma correspondência em relação ao grego, o pi vai assumir essa função do P, né? Então a palavra Paulos, né? Paulos vai exatamente estar escrita com o pi. E aí nós temos, por exemplo, aqui o pi aparecendo uma única vez lá em cima, né? E aí nós temos o ro aparecendo 3 vezes, que até mesmo essa palavra lá de cima, que é a palavra mão. Nós temos agora o sigma. O ro seria a correspondência nosso do S, né? Exatamente o S. Esse sigma, mas ele não é colocado com som de Z, ele é colocado como som deixa eu ver aqui, o som de S, né? Não o som de Z, né? Acho que aqui eu terminei colocando o sigma final, né? O sigma final tem essa forma parecida com S, porém, existe outros sigmas aqui, né? O sigma no meio de palavra, no início de palavra, é esse jeito aqui, com esse chapeuzinho aqui, exatamente com essa palavra aqui. Então você coloca o sigma começando na palavra aqui. Essa forma que você vai encontrar no início das palavras, no meio das palavras, tal. No final você vai encontrar esse tipo de sigma aqui, ó. Aí já é outra questão, né? Bom, então já verificado isso aqui, aparece 9 vezes aí o sigma, né? Eu contei as 9 vezes, mas terminei colocando
a forma maiúscula dele aqui, essa forma diferente, que é a forma do final, na verdade, né? É isso. Então está verificado aqui que você tem agora a palavra tal, né? A letra tal, que aparece 4 vezes. Então, a palavra Taurus, né, em português, o correspondente ao T, aparecendo 4 vezes aí nesse texto. E aí você vai para as próximas palavras, também palavra verificada, né? Aqui você tem o Y, né? Exatamente aquele que dá o som, o biquinho, né? Aquela ideia do Mi, aquela ideia que aparece no Mi, no Ni, né? Então, é basicamente isso aqui, né? Quando aparece essa letra aqui. Então, a letra Y, né? Ela vai aparecer exatamente aqui 6 vezes no texto, né? E ele está aparecendo lá em cima, lá no final, na primeira letra, o pronome su, né? Ou seja, a sua mão, né? A sua, né? E aí nós temos aqui já confirmada essa palavra aqui, né? Aí nós temos essa letra. Aí nós temos a letra, o Fi, né? O Fi de filosofia, né? Aparece lá em cima naquela palavra lá. É outra letra grega, também está presente no texto, né? Aparece uma única vez aqui. E nós temos por exemplo, qual palavra conhecida que você tem com essa letrinha aqui? O tipo de amor, né? Amor filos, né? Amor filho, né? O amor, né? Beleza, então você tem agora a próxima, isso aqui já verificado, né? O ki, né? O ki é exatamente uma letra um pouquinho difícil, meio gutural aqui, você faz um k, né? Chamado um barulho na garganta para tentar reproduzir ela o mais próximo possível, né? A letrinha bem esquisita, né? Aqui na palavra Christos, né? Na palavra Christos, essa aqui, ela vai fazer aquela função do C, né? Na palavra Christos, Cristo em português com C, ela vai estar escrito com essa palavra, com essa letrinha aqui, né? Na palavra Christos, né? E aí nós temos confirmado também onde ela aparece lá em cima, né? No começo da palavra mão, da palavra rei. E aí nós temos a letra psi, né? O psi exatamente aqui da psicologia, né? Da psique, da alma, né? A psique, como alguns dizem, né? E aí nós temos essa letrinha aqui aparecendo lá em cima na palavra ecopson, né? O psi, olha. Nós temos aqui o psi, né? Então a correspondência da letra anterior, né? Por exemplo, CH, né? Por exemplo, né? Daria certo para essa aqui. E aqui para essa aqui nós temos o PS, né? O psi, né? A correspondência em português. Então, e a última letra que nós temos aqui em grego, do alfabeto grego, seria o ômega, né? O ômega aqui em português geralmente a gente pronuncia como ômega, mas em grego seria ômega. E ele está aparecendo onde? Está aparecendo na palavra melon, Então, verificado claramente, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 30, aparece exatamente todas as letras do alfabeto grego nesse versículo. Se conhece outro texto que aparece todas as letras do alfabeto grego, deixa aqui nos comentários aí. Te agradeço aí e a gente vai continuar batendo papo concernente a essa questão aí. Se isso aí te ajudou de alguma forma, né, achou interessante, deixe os comentários aí. Espero que isso aí tenha ajudado de alguma forma aí no seu aprendizado. Se você já conhece grego, isso é mais uma curiosidade, né? Se você não conhece, você pode dar partido daqui também, até mesmo para tentar conhecer as letras do alfabeto, né? Só pegar esse versículo aqui e ficar olhando para ele, você já consegue identificar todas as letras do alfabeto, né? E aí tem outros versículos também, né? Que se diz ter nesses versículos todas as 24 letras do alfabeto. E aqui, só para finalizar, caso você esteja aprendendo grego, né? Isso só serve para quem está aprendendo, para quem já sabe, já está de boa, mas aqui você tem algumas vogais, por exemplo, alfa, né? O que mais você tem de vogal aqui? O epsilon, você tem o eta, esse aqui também é vogal, você tem o iota, você tem, deixa eu ver aqui mais, o ômicron, né? E aí você tem esse aqui também, Y, que mais aqui? Deixa eu ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né?
Tá faltando alguma aqui que eu terminei marcando. Cadê? Deixa eu ver aqui. Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, xi, são. Tá faltando uma aqui que às vezes meus olhos não estão a colocar. São 4, são 6, né? Então, nós temos aí, essas são as letras do alfabeto grego, né? E aqui, tá? Fechou aqui. O ômega aqui no final. Então, você tem de vogais, essas 7 vogais. As demais são consoantes, né? Que você vai trabalhar juntamente com essas 7 vogais, né? Essas consoantes aí, em algumas palavras, você pode ter duas consoantes juntas, né? E aí, às vezes, muda o som, às vezes não muda, enfim. Aí é outra pegada, mas esse versículo aqui, para quem quer aprender grego, fica olhando para ele aí, vai tentando identificar alguma palavra, aprendendo ali, para revisar mesmo, que é show de bola, show de bola. Então deixe os comentários aí se é do seu interesse, isso aí te ajudou de alguma forma, né? Se você conhece outros textos que tem esse padrão também, deixe os comentários que a gente agradece bastante. E é isso, valeu, fui.